E aí, galera, na aula de hoje nós vamos entender o que é predicação verbal, certo? Mas o que é predicação verbal? Predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. Para entender tudo isso, vamos partir do princípio de que sintaticamente existem dois tipos de verbos, certo? O verbo de ligação, que estabelece apenas uma ligação entre o sujeito e um termo que expressa a característica desse sujeito, certo? E os verbos significativos. São verbos que têm sentido próprio, certo? Eles vão indicar ação, fenômenos da natureza, desejo, né? Como, por exemplo, o verbo brincar, o verbo chover, amar, etc. Tá bom? Bom, pessoal, o verbo de ligação é aquele que serve como elemento de ligação entre o sujeito e seu atributo. O que é esse atributo? O atributo nós chamamos de predicativo do sujeito, certo? Então, assim, são empregados comumente como verbo de ligação, principalmente o verbo ser e estar, o verbo tornar-se, permanecer, continuar, ficar e parecer, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Este corredor permanece escuro. Quem é o sujeito? Este corredor. Permanecer é o verbo de ligação. E escuro é o predicativo do sujeito, né? Então, assim, o verbo permanecer está ligando o predicativo do sujeito escuro ao sujeito este corredor. Os verbos significativos, que são chamados também verbos de ação, estabelecem transitividade, certo? Podendo ser classificado em transitivos e intransitivos. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, certo? Por quê? Porque a sua significação já é completa. O sentido do verbo não transita do sujeito para o complemento. Por quê? Porque não precisa desse complemento, ok? Essa oração. O menino caiu no buraco. Temos o sujeito, o menino. Caiu é um verbo intransitivo. Por quê? Porque o sentido dele já está completo. Eu não preciso de complemento para você entender o que aconteceu com o menino, certo? Por isso que a gente diz que é um verbo intransitivo. Observe esse exemplo, certo? João comprou. Observe que o verbo comprar, ele está o quê? Incompleto, né? Ele comprou o quê, né? Não diz o que João comprou. Então, nesse caso aí, o verbo é transitivo. É um verbo que está incompleto. Ele precisa de um complemento.